Olá, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu sou a Bruna Bittencourt, sou arquiteta e se você, assim como eu, é amante da arquitetura, segue e se inscreve nesse canal que todos os conteúdos vão ser voltados a esse tema. Hoje a gente vai fazer um vídeo inédito e eu espero que vocês gostem, que é um processo criativo. Eu vou contar a história de um cliente e mostrar soluções em projeto que nós pensamos para que o projeto resolvesse as dores e as situações desconfortáveis que o cliente estava vivendo antes de nos contratar. Esse é um projeto arquitetônico com designer de interiores. É um projeto dentro de um condomínio fechado. E os clientes, quando me procuraram, eles já tinham o arquitetônico pré-determinado, desenhado. Nós tínhamos duas situações. A fachada que tinha encantado eles, tanto que a fachada do projeto se manteve original, não é uma autoria nossa. Mas a parte interna, soluções de circulação, de iluminação natural, ventilação, as disposições dos ambientes não agradavam eles. Não estavam chegando na ideia de excelência e atingisse todas as expectativas que eles tinham. E aí, nesse momento, eles decidiram contratar o nosso escritório. Esse é um projeto dentro de uma casa estreita. Nós temos um terreno de 5 metros de largura, então a casa acaba ficando uma casa mais longa e bem estreita. Internamente, os problemas de planta eram a respeito dessas circulações e as disposições dos ambientes. Então, antes o banheiro ocupava um lugar como um apoio de piscina, não estava agradando nessa disposição porque a casa estava ficando sem um lavabo no térreo, a lavanderia também estava sem uma circulação de ar natural, uma circulação de iluminação também, não estava funcionando. Aí essas eram as situações principais de dor. Eles têm no fundo uma área de lazer que é relativamente pequena, mas com o projeto antigo não estava muito bem aproveitado. Era uma piscina bem pequenininha, quase que uma jacuzzi. E o que eles têm lá não é uma piscina, não ficou uma piscina de borda infinita, mas nós deixamos o muro bem baixinho porque atrás é uma área verde de plantação. Então eles conseguem ter uma privacidade muito legal e uma vista muito ampla, trabalhando com essa parte do fundo reduzida e não subindo um muro bem alto. Nós trouxemos várias diferenças de planta e melhorias que foram muito bem aproveitadas e muito aprovadas pelos clientes. Como eu falei para vocês, por se tratar de um terreno estreito, nós temos uma preocupação grande com essa questão de corredores muito longos, distanciamento entre um ambiente e o outro, pontos de iluminação natural muito nas extremidades do terreno, porque nesse caso, pelo condomínio, nós também conseguimos construir sem recuos laterais. Então, era necessário um recuo de fundo, um recuo frontal, mas nas lateralidades do terreno nós podíamos construir inteiro. E era o que estava sendo apresentado para os clientes a princípio. Na nossa concepção, nós criamos um jardim de inverno no meio do terreno para criar esse ponto de iluminação e circulação natural, que proporciona muita luz natural e circulação de vento em todo ao redor da casa. Então ela entra na parte da cozinha, entra na parte da sala de jantar, também traz todo esse aconchego, porque o jardim de inverno é um pontinho também muito legal de ser aproveitado, uma área que cria um descanso, um conforto também. Vou explicar mais sobre o projeto deles para vocês, mas antes vamos ver a planta humanizada. Eu vou conseguir mostrar para vocês as estratégias desenhadas. Essa é a planta humanizada da casa da Gabriele Wellington. Aqui é como nós apresentamos para os clientes. Vocês conseguem ver que ela não é uma casa térrea, então aqui através dessa escada nós subimos para a área privativa da casa onde tem os quartos, mas nós não vamos falar sobre esse ambiente nesse vídeo. Aqui nós vamos focar nas soluções do térreo. Então, quando a cliente chegou para nós, esse jardim de inverno não existia, ele era a lavanderia ocupando esse lugar. Existia a possibilidade, os clientes trouxeram essa ideia para nós, de que eles já estavam imaginando que seria mais interessante termos um jardim de inverno aqui. O lavabo, ele também estava invertido, ele ocupava esse lugar aqui para servir também como apoio de um possível vestiário para a área da piscina. Então isso incomodava eles porque uma casa inteira no térreo, sem um lavabo bem estruturado para atender as demandas da casa.
já que a piscina é uma demanda secundária na situação deles. Então, o que nós fizemos aqui em relação à parte estrutural foi as inversões e as melhorias do uso dessa área aqui. Vocês têm 5 de terreno, então vocês conseguem ver que é um terreno bem estreito. Aqui nós temos a entrada principal da casa, nessa parte aqui nós temos a parte da garagem, vocês vão ver essa foto na fachada. E isso incomodava também, porque é praticamente a primeira visão que se tem da casa. Para isso, esse jardim de inverno foi bem colocado, centralizado no terreno. Nós temos janelas nas duas faces do jardim. Isso ajuda na circulação de ar, ajuda na iluminação, mas também traz uma amplitude para o espaço, já que estamos falando de um terreno bem estreitinho. Essa parte da cozinha e da área de refeição também ficou bem alongada aqui. Era uma necessidade deles que tivesse ilha e também que fosse uma mesa de jantar com 8 lugares. Então, essa solução de emendarmos em formato de ilha, tanto a parte da cozinha quanto a parte das refeições, ajudou a gente a ter circulações melhor aproveitadas nas duas laterais, e o campo de visão da entrada da casa, que era algo muito importante para eles, também fosse mais limpa. Então, na ilha nós não optamos nem por colocar o cooktop para evitar que tivesse coifa e itens que atrapalhassem a visão. E como eu falei para vocês no outro vídeo, esse muro aqui atrás, ele ficou bem baixinho, ele ficou na altura da piscina do deck. Então temos uma visão muito bacana quando a gente entra aqui pela sala. Outro ponto também para causar essa sensação de unidade, de alongamento, é essa parede nossa que nós temos aqui, que é 100% multifuncional. Ela é uma parede que vocês conseguem ver que desde o começo até o final dela tem adornos, tem decoração, tem usabilidade. Então, nessa primeira parte, ela é voltada para o living, onde nós temos televisão, lareira, toda essa parte de lazer. Com a mesma materialidade, a gente emenda uma cristaleira aqui. Essa cristaleira tem o suporte para mesa de jantar. Então, ficou uma área super bem conversada e que causa essa unidade. Então, quem tá na parte do sofá também tem esse acesso aqui muito próximo e tem essa facilidade de estar tudo num lugar visual, num campo visual único. Já para a parte da cozinha, nós fizemos uma quebra de estilos. Aqui, nós trabalhamos com madeira e tons bem mais claros. Na parte da cozinha, nós já viemos com preto, grafite, tons que trouxessem contraste. Essa cozinha, ela não é uma cozinha convencional. Além dela ser a cozinha da casa, ela também funciona como a churrasqueira. Não tínhamos espaço útil nessa área de lazer aberta de incluir uma churrasqueira. Até tínhamos, se tivéssemos a opção de fazer uma piscina menor, mas foi escolha do cliente que a piscina fosse o maior tamanho que a gente conseguisse ter. Então, para isso, nessa divisão de piso, nós temos uma porta de vidro, que ela fica 100% fechada quando não for utilizada, mas ela também fica 100% aberta, recolhendo todos os vidros para esse canto aqui, tendo uma circulação 100%. E fizemos a churrasqueira bem aqui no cantinho. Então essa parte da cozinha, ela vai ter essa dinâmica de área externa e de área interna, o que também viabiliza o lavabo ser um pouquinho mais para dentro. Esse condomínio não tem gás encanado, então para o aquecedor a gás alimentar os chuveiros, as torneiras e até o aquecimento da piscina, a gente precisa trabalhar com os botijões de gás, aqueles cilíndricos que faz a troca e a manutenção. Então, essas peças elas precisam ficar num lugar aberto e elas precisam ser de fácil acesso para troca, para essa manutenção quando é necessário. No projeto original não tinha viabilidade para esses botijões. Nós tivemos que pensar e trouxemos ele para esse canto aqui dentro da lavanderia. Tem uma portinha de acesso aqui de fora, toda grelhadinha, onde você consegue ter essa abertura, essa troca de ar com os botijões e também um acesso muito fácil, até porque essa lavanderia ela é acessada tanto por fora quanto aqui por dentro. Então,
Para manutenção e para a parte técnica ficou super bem resolvido. A piscina também conseguimos ampliar de forma como o cliente queria. O deck veio aqui em contorno para trazer esse aconchego e essa é a nossa planta oficial. A gente aqui conseguiu a aprovação na primeira vez que a gente apresentou para os clientes, porque realmente todas as dores que eles tinham, nós conseguimos trazer as soluções. Nessa parte, vocês vão conseguir ver a tradução do que eu estava mostrando para vocês na planta humanizada, agora na versão do nosso mood board, a forma como nós apresentamos a ideia e as texturas, as escolhas, as materialidades do projeto. Tudo isso aqui nessa casa foi pensado numa casa que trouxesse uma leveza, uma sofisticação, então nós viemos com paletas de cores mais neutras, algumas quebras de cor com contraste, mas a tendência aqui era que nós conseguíssemos que o ambiente parecesse maior, desse a sensação de mais amplitude, de mais conforto, porque o nosso ponto negativo do terreno era realmente o fato dele ser bem estreito. Então, vamos entrar aqui no projeto, é assim que a gente inicia o nosso mood board. Dentro e antes de cada ambiente, a gente traz a composição de texturas e materiais que vão ser depois traduzidos e inseridos no ambiente de fato. Então aqui vocês conseguem ver a cor que foi utilizada na parede, nós usamos onda da praia, da coral, até o capim dos pampas, que faz parte da composição dos vasos que estão na decoração, o MDF savana da Guararapes. Nós fizemos uma combinação de cores nos ambientes e nós estamos trabalhando também com a banho de platina da Souvenir. Tem um MDF com uma leve textura também. No fundo da televisão, nós aplicamos esse porcelanato travertino da Ceusa. Eu não tenho muito costume de trabalhar com fundo de televisão em painel. Gosto sempre de trazer ideias mais novas, mais modernas e que quebrem esse conceito mais simplificado do painel. Então aqui a gente vem com uma parede inteira de porcelanato, que dá um destaque muito bacana, e ela também já protege e faz fundo, porque a gente tem uma parte bem grande de lareira nesse mesmo balcão da televisão. Esse é o mood board da cozinha. Vocês conseguem ver que ele tem uma quebra visual. A gente está trabalhando aqui com cinza, com tons de branco e preto. Então nós temos a bancada que está paralela à parede, trabalhando ela nessa pedra Carrara branca. E a ilha, ela já tá nessa pedra Mark Black. Então nós temos na mesma cozinha duas bancadas de cores diferentes. Isso é um mix de estilo e uma ousadia no projeto que traz realmente uma singularidade para casa. E como eu expliquei anteriormente, até aqui nós já previmos quais são os eletrodomésticos. Isso traz uma facilidade, é uma leitura de briefing alinhada com o que os clientes têm como intenção, e isso facilita de que o todo seja sempre visto, nada fique esquecido. Após o mood board de composição, nós vemos as imagens 3D aqui. Então, toda a tradução do que eu estava falando para vocês agora aplicado e com uma definição total do visual. É uma casa que traz e transmite muito conforto. Ela é uma casa que acolhe, que dá vontade de estar. A energia vocês conseguem ver através da própria imagem. Então, como eu falei para vocês, a gente trabalha com bastante madeira. A gente vem com mais força nos tons claros, mas faz quebra de conceito, trazendo elementos com um pouco mais de tons mais pesados. Era uma casa que o meu cliente, o Wellington, gosta muito de tons mais escuros e a minha cliente gosta de tons mais claros. Então, até tem um Reels no meu Instagram falando sobre isso, quando os clientes têm personalidades ou gostos diferentes e soluções que a gente pode trazer para isso ser unido dentro de um projeto que agrade os dois. Então, aqui tem essa questão desse mix de estilos, tem os ambientes que são preferidos de cada um deles e a condução que a gente traz através do projeto. Então essa é a sala do living, bem aproveitada. Essa parede traz esse alongamento que nós precisamos com o projeto. Também traz circulações bem livres, por se tratar de uma área livre de quase 3,5 metros. Nessa imagem vocês conseguem ver essa questão da largura do terreno, que internamente tem um pouco menos de 5 metros.
E por esse recuo que nós criamos aqui de 1,5 m, mais lavabo e lavanderia, temos livre menos de 3,5 metros. Então essas circulações, elas serem tratadas de forma única, sem várias quebras, ajuda o terreno e a casa a ficar com uma linguagem visual mais ampla e mais confortável. Tentamos trazer o menos de informação possível, mas esses 2 lustres dessa mesa de jantar casaram perfeitamente aqui no projeto. Essa vista um pouquinho mais de perto, vocês conseguem entender que aqui já faz parte de uma transição de ambiente, uma área de jantar, de receber, de estar ali no momento de refeição, tem essa parte de cristaleiras, apoios de bebidas, então dá todo o suporte que é necessário para a mesa e também para a cozinha, que está bem aqui nessa disposição. Essa cozinha, como eu falei para vocês, que é mais multifuncional. Então tem a parte da cozinha, tem o cooktop, tem a pia, mas também tem a churrasqueira que dá acesso para a área externa. Aqui vocês conseguem ver aplicado como é diferente, como é inusitado e mesmo assim funcionou super bem. Trouxe exatamente o ponto de quebra de contexto que a gente busca nos nossos projetos. Sempre um lugar que tem uma mistura de estilos, que tem um projeto que traz funcionalidade, mas que ousa, porque eu gosto disso. Os projetos, eles são feitos para os meus clientes e eles são muito personalizados. Então, essa forma de mostrar para vocês a nossa preocupação com os detalhes, com as combinações, que é algo que a gente preza muito aqui no escritório. Nós tentamos minimizar o uso de adornos nessa parede por se tratar de uma passagem mais estreita. Então, vocês vão ver que aqui a gente trabalhou com pintura mais lisa, tem o quadro aqui no fundo, mas na dimensão da parede a gente tentou vir com algo que deixasse mais livre mesmo, para não atrapalhar a circulação. Essa vista é do campo ao contrário, né? Então, olhando como se nós já estivéssemos na sala de jantar, a porta de entrada, a escada que vai para o patamar de cima. Aqui é uma fachada inteira de vidro que já era presente do projeto arquitetônico. Nós estamos propondo essas cortinas para dar um pouco mais de privacidade e também um jardim na parte de baixo da escada. É uma área super confortável, também preocupados com essa circulação. Então mantivemos uma circulação livre nessa área e aqui também uma circulação muito boa, principalmente para o acesso às escadas. Nessa visão, vocês conseguem entender que o sofá ficou bem abraçadinho nessa área. Nós temos ele dentro de 2 paredes, então nessa parede do fundo e no teto nós criamos um detalhe, uma sanca diferente, com uma pintura um pouquinho diferente de cor, para ficar bem alinhada com a cor do sofá e transformar isso num requadro também, num quadro grande, vivo, né? Transformado em um quadro real. Aqui vocês conseguem ver o acesso de serviço que eu comentei com vocês na planta. Essa é uma porta de acesso para lavanderia, para área de serviço, e essa é a parte de circulação do botijão de gás. Ficou num espaço muito bem aproveitado, de fácil acesso, porque a princípio o meu cliente tinha previsto de jogar lá em cima do telhado, mas a manutenção, levar esse peso lá para cima, traria uma dificuldade. Então aqui foi a melhor solução que nós trouxemos. Ela tem acesso aqui por fora e também através dessa porta você tem acesso à área de serviço e também consegue fazer a manutenção diretamente por dentro. Esse foi o vídeo do processo criativo da Gabriele Wellington, a parte social da casa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu comentário, deixa seu like aqui no vídeo. Se tem materiais, texturas, ideias, coisas que você teve curiosidade e não foram respondidas através do vídeo, também comenta aqui, que eu faço muita questão de responder vocês e tirar todas as dúvidas. Obrigada e até o próximo vídeo.